Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é gravado, né? Estamos em mais um Judicast. Hoje eu estou com um dos heróis, né? Um dos heróis meus do direito criminal. É um cara que eu gosto muito, estou muito feliz, né? Nós vamos falar de uma área bem específica. Ele vai comentar hoje com nós, né? E estamos aqui nada mais, nada menos que o Dr. Mário Barbosa. Tudo bom, Dr. Mário? Tudo bem, é uma honra estar aqui contigo, sendo um dos convidados, de pessoas tão ilustres que já passaram por aqui. E também muito obrigado pelo carinho da deferência, e a admiração é recíproca. E eu já te disse hoje de manhã que Londrina, melhor, o estado do Paraná, quiçá o Brasil, estava precisando de um espaço desse para podermos discutir o direito e falar sobre o direito abertamente. Então, meus parabéns. Nossa, muito obrigado, doutor. Nós vamos começar, então. Eu conheço muito bem, né? Mais de uma década, nossa amizade é... Então, eu sei algumas coisas, mas eu vou perguntar, porque o povo quer saber, né? Fala um pouquinho da tua carreira, doutor, desde quando você foi estagiário, até como virar um criminalista, até sobre o assunto maravilhoso, né? Que poucos sabem, né? A importância, né? Que é a assistência da acusação. Fala a tua trajetória até chegar no assunto específico que nós vamos tratar hoje, doutor. Poxa vida, comecei o direito velho, para os padrões cotidiano, mas quando eu pude sair de um trabalho que era decorrente da minha primeira carteira assinada, falei, eu vou ser advogado. Aí eu larguei e comecei a fazer o curso. E eu vi que era muito importante eu fazer o estágio, ter a experiência de como se aplicava o direito. Então eu comecei fazendo estágio voluntário, fiz aquele primeiro projeto da OAB, Prisão Cidadã. Logo, como era no edifício Tuparandi, eu já era o PROCON, batia na portinha pedindo estágio, surgiu uma oportunidade, já encaixei os 2 estágios simultaneamente. Isso foi passando 1 ano, 2, no terceiro ano abriu uma oportunidade de fazer um estágio de âmbito nacional no MJ, no Ministério da Justiça. Olha. E eu fui o único acadêmico de direito do sul do país a ser escolhido. Aí vai eu, com a minha malinha, mochilinha nas costas, fazer um estágio de âmbito nacional na cúpula do poder, que era em Brasília. Minha primeira experiência lá no Distrito Federal. E foi muito bacana que eu tive contato do que era a Secretaria de Direito Econômico, o que era o Departamento de Proteção do Direito do Consumidor, o que era o Departamento de Direito Econômico, e uma ampla experiência. E nisso a gente tinha a primeira turma de Direito de uma universidade de Londrina, sim, dado o nome ao ministro. E eu mandei um e-mail para ele, olha, ministro José Augusto Delgado, eu tive a boa sorte de estar fazendo estágio aqui em Brasília. E ele, muito gentil e tendo um carinho muito grande por essa turma, por ter já feito algumas homenagens a ele, ele me convidou para ir ao gabinete. Fui, ele queria entender o que eu estava fazendo em Brasília. Eu fui explicar, olha, foi assim, então eu quero conhecer um pouco mais essa questão do direito, do direito de proteção do consumidor, ver com o teu chefe lá se ele tem um tempo para ficar comigo, para vir aqui dialogar. E eu voltei com essa missão. Cheguei, falei com o advogado assistente que me atendia, falei, veio com a chefia, com o ministro tal, que é o ministro José Augusto, quer falar contigo. E a turma dele era justamente o direito tributário. Olha só. E ele estava fazendo algum projeto, não me lembro agora, que já faz alguns anos, de âmbito nacional, para trazer a educação da lei do direito do consumidor para toda a magistratura brasileira. Aí eu consegui esse encontro. Primeira vez que eu andei com o secretário de Direito Econômico, andei em carro oficial, com bandeirinha, batedor, fiquei me achando ali com essa experiência de aluno, muito boa. E gostaram muito desse relacionamento. Aí o ministro me convidou depois para fazer um estágio no gabinete dele. Aí eu vim para cá e depois, no ano passado, eu voltei e fiz um estágio no gabinete do ministro, onde eu pude aprender, no STJ, onde eu pude aprender como é que funciona a Corte Superior. Isso me trouxe muita propriedade como aluno, porque geralmente a gente já tem medo de falar com o juiz da instância inicial que só um desembargador, o ministro. Então já me ambientou e me ajudou muito para me tornar quem eu sou hoje, esses estágios, meu amigo. E partindo mais agora para um presente mais próximo, vamos dizer assim, o direito criminal, como entrou na tua vida?
na defesa, como defensor, combatente da tribuna, de todos os tipos de casos, né, de operações grandes, até chegar agora no nicho, né, que é um nicho pouco conhecido, que é assistência, né, assistência à acusação. Eu sempre digo para todos, e aonde quer que eu esteja, que não fui eu que escolhi o direito criminal, foi o direito criminal que me escolheu. Porque eu não gostava da matéria até então. Mas foi no meu último estágio, que era na Penitenciária Estadual de Londrina, que era o meu mentor, o Francisco Carlos Melatti, que eu tive o primeiro contato com o direito criminal. E aquilo foi me fascinando. E como eu tinha que trabalhar e me sustentar, eu não podia escolher uma área tão gourmet, porque como é que eu iria pagar minha conta todo no final do mês? Então, ou ia para o direito do trabalho, ou ia para o direito criminal, e assim foi. E fiz uma pesquisa, que os grandes nomes da advocacia brasileira, em especial aqui no sul do país, eles tinham uma coisa em comum, que era a idade avançada e não tinham sucessores, seja lá por qual motivo, mas eles não tinham sucessor. Aí eu vi lá atrás, pegando esses princípios, nessa pesquisa de mercado que eu fiz, falei, vai surgir oportunidade. Então, ali eu decidi que eu iria ser, se nosso bom Deus assim permitir, um grande expoente do Tribunal do Júri. Então, foi ali que eu decidi, desde o meu primeiro ano de exercício da advocacia. E o doutor, né, o amigo e colega que me inspira muita gente, sem sombra de dúvidas, começou na defesa, né? Na defesa sempre na defesa que eu digo não dos clientes, defesa dos direitos fundamentais, né? Muita gente se confunde, né? Que o criminalista advoga ou para o bandido, para alguém, não é, né? É para os direitos que todos nós temos, né? Eu comecei como todo mundo que não tem grande banca, não herdou nada pronto. Eu comecei batendo na porta dos gabinetes, pedindo para ser nomeado dativo, mesmo quando ainda não se remunerava. Sim. Porque eu precisava ter a prática forense. Então ali eu lembro da doutora saudosa Elizabeth Cater, me nomeou para grandes júris polêmicos, então fui forjado, vamos se dizer, na pancada. Mas eu pedia, olha, eu preciso trabalhar, preciso de espaço para mostrar meu serviço. E assim foi, então de passo em passo, galgando uma carreira. Olha, gente, para quem está nos assistindo, é uma dica, né? Ouve essa entrevista, se gostar, curte, porque é correr atrás mesmo, o direito é isso daí, né? O advogado tem que ser corajoso, que nem dizia Rui Barbosa, e eu não vejo outro caminho, né, doutor? Não, para você ter noção da minha vontade de vencer, eu cheguei a mandar ofício, peticionei, que não era na época do Projude, era físico ainda, para todas as varas criminais do estado do Paraná. Olha só, muito interessante. Então doutor. fiz FOS em quase todo o estado, não, fiz júri em quase todo o estado, para aprender, para desenvolver uma técnica e conseguir chegar aí no nível aceitável. Então vamos agora para esse nicho tão maravilhoso que você faz de todos os júris que você fez, que não sei se é centenas, eu sei que é muitos, né? E um pouco menos você está fazendo é da assistência da acusação, né? Qual a importância do criminalista que atua nesse nicho aí, na assistência da acusação? O que você poderia falar para os jovens, para quem não conhece? Nossa, eu tenho que falar não só para os jovens, mas também para os mais experientes. Exatamente. Porque sempre existiu aquele estigma, que hoje eu falo que é uma chincana, uma mentira, de que o criminalista tem que voltar os seus olhos só para aquele que comete o ato ilícito. Sim. O direito, ele socorre não só o criminoso ou aquele que está sentado no banco dos réus, mas aquele que também é vitimizado por aquele que comete um ato ilícito. Só dar uma deixa aqui, né? O apelido do Tribunal de Júri é Tribunal das Lágrimas, né? Porque ali não tem ninguém feliz, né? É o bandido prestes a levar uma sentença, aí a família chorando porque perdeu um ente querido, né? Que foi ceifado uma vida. Então, não é à toa que é Tribunal das Lágrimas, né? Ali todo mundo tem seus motivos, tem seus direitos, né? Sim, eu tiro esse tabu, eu falo, alguns se incomodam, mas não tem muito o que fazer, mas hoje o direito ele assiste tanto ao réu quanto à vítima. E hoje a advocacia criminal, ela mais do que nunca está se especializando em várias áreas. Hoje o criminalista já não dá para ser um criminalista clínico geral. E aí eu falo que essa área que eu fui um dos poucos a iniciar e dar continuidade aqui no Paraná,
foi as vítimas que acabou me procurando, socorrendo, querendo justiça. E eu te digo, porque alguns anos atrás eu já escrevi um artigo que foi publicado num livro que se titulou assim, Direitos e Garantias da Vítima Criminal. E o que eu tratei ali já? Primeiro, da Constituição, que já tutela os direitos da vítima e de todos, não só do réu como da vítima, mas também no Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Juizado Especial Criminal, as medidas protetivas da vítima na Maria da Penha, Código de Trânsito, o CDC, o Código de Direito do Consumidor, Lei do Meio Ambiente e afins, já previa, de alguma maneira, um suporte voltado para a vítima. Olha só. Aí nós estamos falando de vítima. Essa é a importância mesmo. Não, e mais do que nunca, grave isso no seu coração, mais do que nunca, o legislador brasileiro está vendo a importância da vítima do ato ilícito ter um advogado defendendo os seus direitos. E temos lá o grande papel. Meu pai, né, foi promotor e naquela época, o Dr. Mauro de Sanelli era vizinho nosso, né, pai do Mauro de Sanelli, juiz, né, do Marcos Sanelli, da Ana Karina, família que eu amo, né, de coração. O Dr. Mauro sempre era sempre assim, meu pai sempre o chamava, até pelo notável saber jurídico, né, criminal que ele tinha, né, uma pessoa, um saudoso homem que eu amo de paixão, cresci ali, e meu pai sempre chamava ele para acusação, né? Mas ali eles não tinham muita desavença. Mas hoje eu vejo que mudou muito. E as suas teses diferem muito do representante do Ministério Público, né, do promotor. Tem embates entre você e o Ministério Público. Como é que funciona? Já vou te responder essa pergunta, porque eu acho importante a gente conceitualizar, se você me permitir, claro, por óbvio, o que é a vítima. Aí eu tive o carinho de trazer a anotação, a resolução da Assembleia das Nações Unidas. Lá em 1985, ele já colocava a vítima como, abre aspas, pessoa individual ou coletiva que tenha sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais, como consequência de ações ou omissões que violam a legislação penal vigente nos Estados-membros, incluindo a que prescreve o abuso de poder. Fecha aspas. Impressionante. Então, eu, na qualidade, agora pegando o gancho da sua pergunta, sim, eu tenho que somar ao Estado, ao Ministério Público, via de regra. Então, geralmente, quando eu assumo um caso, você sabe que geralmente são muito polêmicos. Desculpa, é um caso personalizado. O Ministério Público ele tem 100 casos, 1000 casos, não sei. E o seu ali já é mais, vamos dizer, artesanal, né? É um olhar voltado para aquela vítima específica, ou né? Um olhar voltado para os familiares da vítima. Sim. E o objetivo é o rigor da lei. Nada mais, mas também nada menos. Sim. E nesse sentido, quando a gente assume um caso, a maior preocupação é somar com o Ministério Público. Mas já teve situações, eu digo, aquele caso que se tornou notório no país todo, até internacionalmente, que é o caso do Matheus Evangelista. Do guarda quando municipal, foi né? de 3 guardas municipais no início, que se tornou 2 e 1 foi condenado. Nossa, isso é no Brasil inteiro esse, né? Sim, saí da entrevista até internacional por conta do clamor que público se tornou esse caso. É um dos maiores casos aí, sem dúvida, de 2025, né, já, né? Mas eu e o Ministério Público, a gente teve uma discordância técnica. Divergência. Porque ele quis tirar o motorista do homicídio e depois deixou somente 2 acusados respondendo pelo homicídio qualificado. Ali eu não concordei. E claro, entrei com os recursos cabíveis, tentei reformar isso no tribunal, também junto à Procuradoria de Justiça do Estado do Paraná. Não logrei êxito, não consegui, mas correu toda a instrução. Conseguimos que os réus que ali existia fosse ao tribunal do júri e ali mudou todo o cenário. Eu digo que mudou todo porque, toda a minha discussão técnica que eu tinha que fazer, inclusive as divergências, eu tive que deixar lá atrás. Sim. E ter a consciência que eu perdi, sou voto vencido. Então, o que eu tenho para brigar? Até porque era muito difícil conseguir se condenar um policial aqui em Londrina. Sim. Aí fiz todo um cenário, reuniões, conversei com o promotor, falei qual que vai ser a tese, é a que tá a que foi pronunciado. Eu falei, então vamos juntos nela. E ali o que era divergência,
se tornou união. E a gente foi para cima com as teses, e graças a Deus o tribunal do júri compreendeu ali que aqueles réus eram culpados. Muita técnica, né, doutor? Muita. Embora falam que o júri é muito teatral. Sim. Alguns até me criticam, doutor Mário, você é muito teatral e etc. Eu falo, veja, eu já aprendi com o Nelson Mandela. De nada adianta muito tecnicismo e você não conseguir chegar no coração daquele que tem que sentir a palavra para si. Exatamente. Porque é ali que você convence alguém daquilo que você precisa. É neurociência, né, doutor? A gente está falando com outros seres humanos, né? 7 pessoas populares, né? Então tem que se manifestar de uma forma até mesmo teatral, vamos dizer assim, né? O conceito que eu tenho de advogado se encaixa perfeitamente nesse nicho, porque advogado, para mim, é uma pessoa que soluciona problemas ou mitiga os problemas, né, individuais. E, mais que tudo isso, é uma pessoa que busca a justiça no campo coletivo, né? E, resumindo, esse caso, ele acabou tendo, na verdade, êxito, né? Sim. Depende o ponto de vista. Adoro. Se eu estivesse defendendo os acusados, minha perspectiva seria uma. Mas como eu estava ali do lado da família da vítima que sobreviveu, para eles, embora não vai trazer nunca a vida da vítima de volta, eles ficaram um pouco mais aliviados. Sim, Esse é o termo. Na verdade, teve um membro da família de ceifado, né? Isso não tem valor que pague, né? É muito triste. Agora, você que teve dos dois lados do balcão, vamos dizer assim, né? Você teve muito na defesa, agora está tendo como assistente de acusação também. Quais são os maiores desafios, diferenças? Faz um comparativo para nós entre trabalhar como uma defesa, né? Antes do comparativo, vou te dizer aqui o que tem em comum. Tá. Ninguém gosta do advogado. Exato. Ninguém quer. Nós somos pessoas ingratas, seja defendendo o réu, seja defendendo a vítima. Você sempre está incomodando o sistema. E o que move uma boa defesa é a nossa inquietude. Você pode ver que os grandes advogados são grandes pessoas inquietas e que não aceitam o formalismo, a coisa normal. Você sempre tenta pensar fora da caixinha para conseguir fazer e entregar algo diferente. Entre defesa e entre acusação, a grande diferença é o olhar, que um vai estar trazendo o direito pensando no status liberdade, e o outro utiliza o direito para trazer o senso de justiça e muitas vezes a segregação daquele que cometeu o ato ilícito. Então esse é o primeiro ponto. Um quer prender e o outro quer soltar, entre aspas. Sim, eu acho que tem outro ponto em comum, fora o mal falado advogado sempre, né? Eu acho que o ponto comum também é a busca da justiça e dos direitos, de ambos. Os dois ali, tanto o acusado quanto o réu, tanto o acusado quanto a vítima, os dois estão atrás de direitos, né? Isso, e justiça. Porque, no final das contas, a justiça vai ser para os dois, né? Perfeito, muito bem colocado. Teu pai deve ter onde ele esteja, ele deve estar morrendo de orgulho. Porque a gente nunca defende o criminoso e nunca está ali defendendo a vítima, se sobreviveu, ou os familiares da vítima que está cedendo, muitas vezes, de ódio no coração. Não. O que nós defendemos, como você bem colocou, é o direito de cada qual. Sim. Então, é muito triste quando a gente vê que está muito comum hoje, somente por conta da imprensa, colocar na vala nós advogados ao lado do cliente. Então olha para a figura, a persona do advogado como criminoso se fosse, porque está ali defendendo o seu cliente. E o artigo 133 da nossa Constituição Federal fala que é indispensável para a justiça. Então, né, não precisa mais nada. Se não existisse advogado, não existia audiência, não existia júri, não existia nada. Não existia nada. Não existia nada. Né? E todo esse sistema agora, o legislador está olhando para a vítima também e não só o acusado. Mas é toda uma evolução do Estado. A gente fala que 1988 é muito recente, mas as leis especiais, elas já estão
cada qual preocupada. Veja Maria da Penha, a mulher vítima. Sim, É obrigatório o Estado, se ela não tiver situação financeira, nomear um dativo. Mas veja, para que nomear um advogado para vítima se já tem o Ministério Público? Tem uma coisa bem recente, né? O feminicídio virou crime próprio, né? Não mais uma qualificadora do homicídio, né? Agora acho que o máximo é a partir de 20 a 40 anos, aumentou a pena, né, do feminicídio. Sim. Mas a lei ela é dinâmica, né? Mas olha a reflexão. Para que a vítima precisa de um advogado se tem um órgão como o Ministério Público do lado? É porque o legislador, que fala por toda a sociedade, viu que faz toda a diferença ter um advogado do lado daquele que também quer exigir que o direito se cumpra à risca. Sim. Você falou de mídia, né? A gente conversou hoje cedo, né? E a mídia, qual é a tua opinião do júri versus a mídia? Júris de comoção nacional, que todos assistem na TV, no Fantástico, Nacional. Um caso assim de... Os 7 jurados, eles assistem televisão, né? Você acha que interfere a mídia no júri, de alguma forma? Antigamente interferia mais, influenciava mais. Agora, hoje, como a gente vive um status digital... Muito rápido, né? É muito rápido e muita informação. Então, depende do lado que eu tô. Se eu estou do lado do réu, e tem imprensa e imprensa, como tem profissionais e profissionais. Se está ali esclarecendo um fato, e esse fato é uma versão, ou é uma questão que vai esclarecer e vai ajudar a opinião pública a formar uma opinião correta do meu cliente, eu vou bater palmas e dizer, por óbvio, está ajudando. Sim. Agora, se vem aquela imprensa que já julga, já condena, não te dá a palavra, não te deixa exercer minimamente o contraditório vocal daquelas acusações, aí eu vou te dizer que só atrapalha, porque ela, nesse momento, está fazendo um desfavor para a sociedade. E na qualidade de defensor da vítima, é o mesmo posicionamento. Porque se a imprensa vir esclarecendo os fatos do jeito que aconteceu, perfeito, vou bater palma. Sim. Mas se vir aquela imprensa que ninguém gosta, que enoja, inclusive, trazendo umas inverdades e colocando aquele fato distorcendo, eu também não vou gostar. Então, sim, é uma pergunta por demais complexa. Muito complexa, mas eu acho que de uma maneira simplória eu consegui especificar. Eu digo que o olhar da imprensa, o olhar público, sempre traz maior clareza para o trabalho de todos. O que não pode é descumprir o que diz a determinação, esculachar com a imagem de alguém, sim, nome. Isso é inadmissível. Tá, independente do lado que eu esteja, eu nunca aceitei. E a gente está falando bastante do tribunal do júri, me veio aqui na cabeça a sustentação oral. O que você acha de projeto de sustentação oral ser híbrida, ser digital? Porque eu vou dar minha opinião já até antes. Eu acho que sustentação oral tem que ser pessoal. Eu admiro vocês que concordam, que adoram o presencial. Eu hoje, até como não advogo só aqui, advogo no país todo, eu vejo a importância da gente poder fazer sustentação oral ao vivo, de forma híbrida, digital, né? Híbrida. Porque muitas vezes um cliente não tem condição de me mandar para Brasília, não tem condição de mandar para os tribunais de justiça dos respectivos estados. E a gente sabe que hoje o digital, como já se tornou algo mais familiar dos desembargadores, alguns, quando você consegue, presta atenção e traz o mesmo efeito do que se estiver presente falando ali. Olha, agora o doutor me falando dessa forma, chega a ajudar na ampla defesa, contraditória, no devido processo legal, né? Porque se o cliente que tem que pagar as custas, porque a gente não vai pagar para Brasília, para STF, STJ, nem para Curitiba, no caso do Paraná, nem no TRF4, se for federal, né? Então, o que acontece? Seriam cerçamentos de defesa no passado isso? O que acontecia antes que não tinha isso? Se a vítima não tinha condições? Não mandava o advogado, simples assim, porque não tinha opção do híbrido. Ou você vai presencial ou você não ia. Então é uma vantagem agora. E muitas vezes a vítima, sempre quando ela tem que colocar a mão no bolso, é mais custoso, porque ela se sente vítima novamente. Fala, nossa, doutor, eu tenho que custear, né, a tua ida para lá. Sim. Tem que, poxa vida, né, injusto. Não. Então, muitos que pensam dessa maneira
o híbrido ou virtual acaba contribuindo. E eu penso no meu trabalho que não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada por quê? Tem que aproveitar. Muito pelo contrário, esse meu colega aqui, ajuda, que é muito né? experiente, sabe do que eu estou falando, porque não é só o ato de se inscrever no sustentação oral e chegar lá no tribunal. Não, quando eu digo tem que fazer lição de casa, é você preparar memoriais, sim, é você entregar para cada julgador que vai compor o quórum, que vai fazer o julgamento. Se ele não te atender pessoalmente no gabinete, ou se você não pode ir pessoalmente, eles te atendem de maneira virtual. Alguns gostam até da moda do telefone. Eu gosto, viu? Olha, doutor, eu posso te ligar a tal horário? Eu falei, lógico, desembargador, lógico, ministro, pode me ligar. Olha só, doutor, nosso tempo está dando, infelizmente, uma das melhores conversas que eu já tive aqui, se não a melhor, tá? Eu vou fazer a última pergunta. Você acha mais arriscado a defesa ou assistência à acusação? Eu considero, porque eu sinto na minha própria carne, que ser o assistente é mais perigoso, muitas vezes, do que você estar sentado do lado do réu. Porque ali, o algoz, aquele que cometeu o ato ilícito, ele, com raiva do Estado, muitas vezes não vai intentar contra um promotor, porque sabe que vai vir toda a máquina para cima. A máquina forte. Mas o advogado privado, sozinho, isolado, muitas vezes acaba se tornando um alvo bem mais vulnerável, e ali eles acabam querendo descontar toda a raiva da merda que foi feita na persona do advogado que está dando voz para aquele que só está gritando e clamando por justiça. Porque é isso que eu falo. Eu não falo por mim. Eu dou voz àqueles que padeceram ou àqueles que ficam e querem que seja feito o justo. Porque é o verdadeiro advogado, né? Tem que ser corajoso. É sim. Mas bem objetivo. É mais arriscado ser assistente do que foi que eu imaginei, porque o advogado de defesa. Na minha concepção, e respeito, por óbvio, quem pensa diferente. Não, eu sou filho de promotor, eu imagino, né? Porque para o promotor é um pouco arriscado em muitos casos, imagina para o advogado que não tem aquela máquina toda, aquele status lá de ser membro do Ministério Público. Gente, eu estou muito honrado hoje, estou aqui com o Dr. Mário Barbosa, eu super indico, tá? Para quem precisar de tudo que a gente conversou aqui hoje, é um cara que eu contrataria se eu precisasse. E, gente, se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscrevam no Judiscast para nos ajudar, e eu vou deixar as alegações finais aqui para o Dr. Mário Barbosa finalizar. Poxa vida, eu fico novamente muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia. Não é grande coisa, mas eu sei que muitos jovens, muitas pessoas que vêm querendo seguir nessa linda profissão que é da advocacia, acabam se espelhando na gente. E o que eu tenho para dizer é que só não desistem. E que nós precisamos de programas mais como este aqui, porque eu sempre digo que nós sozinhos somos vulneráveis, mas juntos somos muito mais fortes. E eu sempre peguei aquele provérbio africano que se eu quero correr, chegar afoito sozinho, eu caminho sozinho, eu vou só. Todavia, eu sei que o caminho solitário pode me faltar mantimento, pode me faltar alguma coisa, e a tendência é eu não chegar onde eu quero. Agora, juntos, doutor André, juntos, um apoiando o outro, nós vamos longe. Eu vou pegar um trecho, já que você falou tudo isso, agora do poeta e músico Raul Seixas. É um sonho que se sonha só, é um sonho. E um sonho que se sonha junto é realidade. Falou tudo. E quem está nos prestigiando, com a audiência, nos assistindo, também fica à vontade. Tem meu Instagram, troca ideia, manda dúvidas, ou se não, questione, traga provocação, né? Ou no próprio YouTube, podem perguntar lá. Perfeito. Também, que o doutor Mário, tenho certeza que vai estar à disposição, né, de todos, né? E, doutor, é uma honra, viu? Muito grande mesmo. Infelizmente, estamos chegando no final, mas você vai ser parceiro. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, mestre. Deus abençoe. Fica com Deus, a nós. Amém. Tchau, tchau. Tchau.